Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num relato. Um relato bem forte lá da Igreja Primitiva. É praticamente um estudo de caso sobre a verdade e, claro, as consequências de quando ela é distorcida. E olha, é essa pergunta aqui que está bem no coração da nossa história. É uma pergunta dramática, que marca o exato momento em que um engano, que estava ali escondidinho, é trazido à luz. Então, para entender como tudo aconteceu, a história começa numa comunidade que era conhecida por uma generosidade assim fora do comum, mas nos bastidores, uma conspiração secreta estava prestes a colocar em risco a integridade de tudo aquilo. O material de base explica que, embora Satanás seja o originador das mentiras, a tentação foi um processo metódico, não um ato forçado. Ananias deu lugar a essa semente de engano, movido pela cobiça e pelo desejo de obter lucro e fama. E tem um detalhe fascinante aqui. A palavra grega usada para essas astutas ciladas é metodeias. Isso não é só um detalhe linguístico, não. Significa método, armadilhas bem pensadas. Isso mostra que a ação do diabo não é aleatória. É metódica, estratégica. É um plano para enganar. Agora vamos sair um pouco da tentação externa e entrar na parte da decisão interna. Esse é o momento crítico da escolha. Essa outra pergunta, feita pelo apóstolo Pedro, é fundamental. Ela tira o foco do tentador e coloca a responsabilidade todinha nos ombros de Ananias. Fica muito claro que ele não podia culpar ninguém pelo que fez, nem mesmo o diabo. É incrível como o pecado não acontece do nada, né? É um processo, uma escadinha. Primeiro vem só um pensamento, uma ideia do mal. Depois, essa ideia ganha força, causa uma impressão forte. Aí, a pessoa começa a sentir prazer naquilo, a pensar em como seria praticar e, por último, vem o consentimento. A decisão é tomada. A verdadeira batalha, então, acontece toda na mente, muito antes da ação. O ponto central aqui é que tanto Ananias quanto sua esposa, Safira, agiram de livre e espontânea vontade. Por isso, eram totalmente responsáveis pela decisão de enganar. O problema não foi nem ter guardado parte do dinheiro, mas sim ter mentido sobre isso. Bom, o engano foi planejado, foi executado, mas o confronto que veio depois revelou uma verdade bem mais dura do que a própria mentira. É chocante ver isso assim numa linha do tempo. Ananias mente e na mesma hora cai morto. 3 horas depois, a esposa dele, Safira, sem saber de nada, chega e repete a mentira. E tem o mesmo fim. O julgamento foi imediato, foi severo. O preço da mentira deles foi a própria vida. É muito pesada. E a declaração de Pedro aqui mostra a dimensão do que eles fizeram. A mentira não foi só para pessoas. Foi uma ofensa direta a Deus, ao Espírito Santo, que estava ali, presente e atuante naquela comunidade. Um evento chocante como esse poderia ter destruído a igreja, certo? Mas vamos ver como, na verdade, isso acabou construindo uma base de reverência e de força. O resultado imediato desse juízo divino foi esse, um sentimento profundo de reverência, de temor, que se espalhou não só na comunidade, mas por todos que ficaram sabendo da história. E quando se fala em temor, é importante entender o que isso quer dizer no original grego. A palavra é phobos. Não é um medo de terror, de pânico, é mais como uma reverência profunda, um respeito imenso pelo que é sagrado. Foi uma compreensão súbita e coletiva da santidade de Deus ali no meio deles. A lição que fica é um contraste muito claro. Uma igreja que lida com o pecado de frente se torna forte, espiritualmente ativa. Já uma igreja que ignora, que tolera o pecado, ela se torna fraca, anêmica, inoperante. Então, a grande conclusão é que a justiça de Deus serve para proteger a pureza da sua comunidade, para reforçar o propósito sagrado dela. Ninguém pode simplesmente agir na igreja como bem entende, achando que não vai haver consequências divinas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa história, apesar de ter acontecido há tanto tempo, nos faz pensar como ela desafia o nosso compromisso com a integridade, com a verdade hoje. Nas nossas comunidades, no nosso dia a dia. É algo para a gente guardar e pensar a respeito.